Olá, amigas, olá, amigos do canal Brasília 24 horas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem, gente, hoje eu venho trazer para vocês mais uma matéria aí falando sobre a questão da melhoria no transporte público do nosso país. Então, expositores apresentam soluções para melhorar o transporte público no nosso país. Então, fique comigo com essa matéria. Então, várias soluções para reduzir o preço das passagens de transportes públicos coletivo foram apresentadas em audiência pública nesta segunda-feira. Na Comissão de Infraestrutura, os expositores sugeriram principalmente tornar mais caro o uso do transporte individual para estimular o uso do transporte público e financiá-lo. No início da audiência, o autor do requerimento, o senador Nelsinho Trade, explicou que o objetivo do debate era encontrar alternativas para reduzir o custo das passagens de transporte coletivo urbano. Segundo o senador, os reajustes sempre são feitos, mas a qualidade não melhora. Isso é uma grande verdade, que cada vez mais os valores dos transportes públicos sobem, mas a qualidade do veículo continua sempre do mesmo jeito. O transporte público urbano é fundamental na vida das pessoas que depende desse meio de locomoção e nós temos que criar alternativas no sentido de dar ao transporte público uma melhor condição para que o cidadão se sinta valorizado e respeitado, e fazer com que se ache mecanismo de se reduzir o preço dessa tarifa. O que a gente observa é que, ano após ano, a necessidade de fazer reajuste em cima de uma planilha pré-definida com números que vêm de encontro com essa equação. E cabe única e exclusivamente ao executivo homologar ou não aquilo que está colocado à sua frente. A percepção que se tem é de que sempre se dá o aumento, mas a qualidade do serviço não acompanha, disse o senador. Mais uma vez, isso é uma grande verdade. O senador disse ao final do debate que pretende dar seguimento à discussão em outras audiências públicas para enfrentar o tema e propor ações antes do término do seu mandato no Senado. Quanto ao diagnóstico, segundo o representante da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbano, Otávio Vieira da Cunha Filho, o problema atual do transporte público é a falta de investimento há quase 20 anos. Segundo ele, desde a década de 1990, a velocidade dos transportes públicos vem aumentando e o número de passageiros diminuindo, pois usar o transporte coletivo deixou de ser atrativo para a população. A política adotada até hoje foi a política de incentivo ao transporte individual. O diesel subiu acima do preço da gasolina mais de 150% dos últimos 12 anos. Esse é o quadro que explica o porquê da crise que estamos passando. Deixou-se de fazer investimentos no transporte público no Brasil. Então, de acordo com o presidente da Confederação Nacional dos Usuários de Transporte, José Felinto, os ônibus, trens, metrôs apresentam desde a origem defeitos e vícios, além de não receberem os investimentos necessários. Ele citou como óbices ao bom funcionamento do transporte público, a modelagem de concessões e permissões ultrapassadas e os problemas jurisdicionais. A modelagem institucional de concessões e permissões, na maioria dos casos, está ultrapassada, tanto do lado dos poderes concedentes como dos usuários e empresários. Enfrentamos problemas jurisdicionais de competência entre os entes federados. Isso, em grande parte, são óbices e empecilhos jurídicos que amarram os investimentos e planejamentos para um bom sistema integrado. E ele colocou aqui a questão de as soluções. Entre as soluções para melhorar o transporte público coletivo exposta pelos participantes da reunião estão os recursos extratarifários, seja pela criação de um fundo específico ou de desoneração tributária para o setor.
e a política de encarecimento do uso de transporte individual para aumentar a procura pelo transporte coletivo e o investimento no setor. Tudo isso ocasionaria a redução da tarifa desses meios de locomoção. Segundo o técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho, nos Estados Unidos, há cerca de 6 anos, as necessidades começaram a cobrar mais pelo uso do transporte individual e chegaram à gratuidade da tarifa de transporte coletivo urbano, estacionamento mais caros, gasolina mais cara e pedágio automáticos conseguiram financiar a gratuidade da tarifa dos meios coletivos de locomoção. Ele disse: senhores, para minha completa surpresa, eu entrei dentro de um ônibus, paguei um mico tremendo, porque eu fui direto ao motorista com o dinheiro na mão para pagar tarifa. Perguntei ao motorista o quanto era e ele virou para mim e falou: senhor, o transporte aqui é gratuito. Senhores, os americanos estão cobrando o uso do automóvel e dando o transporte de graça. A meca da indústria automobilística, a meca da indústria automobilística. Então, o técnico do IPEA fez uma simulação para a redução de 30% da tarifa dos transportes coletivos no Brasil e concluiu que seria possível se taxasse a gasolina em 0,10 e aumentasse 10% o IPVA e 9% o IPTU. De acordo com o subchefe adjunto de infraestrutura da Casa Civil, Gustavo Zarif Franzen, o modelo de investimentos precisa ser revisto. Ele disse acreditar que o país voltará a crescer e destinar recursos a projetos prioritários de transporte coletivo. Apesar de todas as dificuldades, uma série de projetos fundamentais para o país estão em andamento nos ministérios, com a participação da iniciativa privada e em ferrovias, portos, aeroportos e rodovias, por exemplo. Então esse foi o comunicado aí do técnico, né, que fez essa simulação, essas soluções que podem favorecer o transporte público no nosso país. Mas sempre percebemos aqui que aumentando as coisas para tirar vantagens em outras e nunca equilibrando os valores das questões, ok? Espero que vocês estejam gostado da matéria. Desde já agradeço pela sua companhia, dê seu like, compartilhe com amigos, ative o sininho, se inscreva no canal. Um ótimo dia e até o próximo vídeo.